Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de muito carinho e amizade durante todo esse estudo. Os nossos corações estão sempre agradecidos por estarmos numa casa espírita, por estarmos nessa reencarnação estudando a vida sob a ótica cristã e dos espíritos superiores. Nessa reencarnação, nós temos a oportunidade de rever antigos conceitos, preconceitos, ideias que nós trazemos, de uma certa maneira, condicionados. E a gente diz assim, aprendi isso, mas por que você acha isso? Não sei. Aprendi isso lá em casa, meu pai sempre falava isso, minha mãe. E a gente, quando se percebe, repetindo determinadas expressões, que com compreensão, a gente vê o quanto são descaridosas. Então, a doutrina espírita é essa luz que nos possibilita rever todos os assuntos, sem receio. Não por antigos preconceitos, nem medos, mas sim dentro da visão cristã. Então, quando a gente fala uma lei como uma pena de morte, nos dias de hoje, nós poderíamos falar assim, nossa, que tema difícil, né? Onde as pessoas estão todas, de uma certa maneira, com clamor muito grande para a mudança de legislação, para que leis sejam aprovadas de uma maneira mais severa. E a gente começa a ouvir um falar, escuta outro falar, vê uma reportagem. Mas a gente escuta muita reportagem, o camarada vai ficar preso 50, 60 anos. E o Brasil não prevê uma pena com esse tempo, né? Nós não temos esse tipo de pena. Então também tem pessoas que colocam determinadas coisas sem o conhecimento técnico. E de uma certa maneira é meio arauto do pessimismo e do terror e do medo. Então a gente começa a entrar num processo de medo e de terror. E o que faz a criatura quando está com medo e terror? Ela se sente acuada, como ela não consegue resolver, ela quer o quê? Atacar. Vamos acabar logo com isso. Vamos atacar esse que está me atacando. Vamos exterminar. Isso aí é um recurso que nós já utilizamos como instinto de sobrevivência lá atrás. Pô, mas temos uma civilização aí no meio. Só do cristianismo para cá são 2017. Fora antes, tem toda uma civilização. Então, primeiramente, vamos lembrar de onde que surge essa ideia, né, dessa pena de morte. Primeiramente, vamos lembrar que nós vivíamos de uma forma nômade, nós tínhamos tribos, nós vivíamos em grupos, que uns protegiam os outros dentro daquela tribo, dentro daquele clã, poderíamos dizer assim. Então, o que na realidade acontecia? Quando eu sofria uma ofensa naquele grupo, eu tinha direito de me vingar imediatamente. Então a pessoa foi lá e me machucou, e eu ia lá de uma forma bruta, pegava lá um pedaço de pau e matava aquela criatura. Não existia uma questão que a gente pode chamar de proporcionalidade do fato. Houve um fato e eu vou reagir. Eu vou reagir de acordo com a minha força, a minha vontade, como é que eu estou naquele dia. E muitas vezes, quando quem me atacava era de outro grupo social, de uma outra tribo, de uma outra clã, toda a minha tribo partia para vingar aquele elemento. Então foram verdadeiros processos de carnificina. Uma morte atrás da outra. Quer dizer, não só bastava terminar com a vida do ofensor, daquele que causou um prejuízo, mas também dizimava a família dele inteira. Olha a desproporcionalidade. Então era assim. A vingança não acabava nunca, como se aquelas mortes e aquele sangue fosse de uma forma
apacentar a dor pela ausência do ente querido ou pelo prejuízo causado. Será que a gente poderia falar assim, agora você fica calmo, ele veio aqui, machucou o seu filho, né? Tirou a vida do seu filho, pode ficar calmo, que agora ele está morto. Ah, então tá, agora eu não vou sentir mais dor, agora acabou tudo, agora eu estou bem. Isso não tem fundamento. Uma coisa não justifica a outra. E dessa lei, né, dessa vingança privada, então na realidade ela não tinha nada de justiça. O nome é vingança. Vingança privada, vingança coletiva. É isso que vai dar início às rixas. Aí esse grupo que um persegue o outro. São vingança. Depois se passa, né, por uma coisa que deu uma melhorada e trocaram pela lei de Talião. Você viu, a lei de Talião foi a primeira ordenação com regra. Porque já tinha uma regra de proporcionalidade. Já era dente por dente e olho por olho. Antigamente não tinha proporção. Então começou uma proporção. Mesmo com aquele absurdo, o camarada perdia lá um olho, furava o olho do outro, como se isso fosse compensar. Mas para ele já existia, era melhor do que perder a família inteira. Progrediu-se um pouco mais e entramos na casa da composição. Então começavam a fazer composições. Então, aquela perda lá, o camarada deu um prejuízo na minha casa, ou com gado, ele já não precisava morrer. Né? A gente fazia lá uma troca, ele me dava uma terra, ele já me dava dinheiro, ou então me trocava in natura, um produto. Então são as composições. Começa o processo de composição. A gente começa a entrar em acordo, tipo árbitro. Então a gente vai vendo como é que está caminhando. Depois se passa, sai-se dessa justiça particular individual, né, da vingança, e vamos para a justiça divina. Chegou a fase da justiça divina. O que é a justiça divina? Já não sou eu mais que estou matando o meu ofensor. Já é um processo de teocracia, onde os sacerdotes, um determinado membro, ele resolvia quem ia sofrer porque ele cometeu um crime. E todo mundo que comete um crime, ele infringe uma lei, o que ele merece? A punição. Então, nada mais, ele está falando de punição. Então, era vingança. A punição era me vingar. Então, a punição não vai vir, mas vai vir de Deus. Olha só, aí Deus vai punir. É a justiça de Deus, que antes chamava as ordalhas. Nada mais é, né, do que colocava a mulher, o marido colocava a suspeição que ela estava adulterando ele. Já bastava, não precisava ter prova, não. Então, ia lá no templo, pegava lá um determinado produto, uma maçaroca, misturava e dava para ela beber. Uma coisa horrorosa. Se ela não botasse aquilo para fora e nem passasse mal, ela era inocente agora. Se ela tivesse uma reação, Deus avisou ali que ela é problemática, ela tem que morrer. Ou então, bota a criatura na água fervendo. Se ela sair dali bem, do orgia, não tiver problema, ela também é inocente. Então essa é a justiça divina. Joga o cara dentro do mar gelado. Se ele boiar, ele é culpado. E isso foi se estendendo até muitas dessas ordalhas na época da Inquisição. Onde, de uma certa maneira, Deus, né, contrariado pelo pecado que tinha que o outro expiar, na sua própria carne, ele ia ser o quê? Queimado. Entrava nas fogueiras. Depois se passa para a vingança pública, que é o momento que sai da mão somente do clero, né? E entra e o clero começa a dividir com os reis. Então é aquele momento que o rei já começa a ter uma divisão e ele já se compromete como Deus. Ele e Deus são a mesma pessoa. Então ele já decide todos aqueles que contrariam o soberano, todos aqueles que vão contra a lei que ele determinou, né? Os camaradas subversivos, vai ter o quê? Vai receber uma punição. E vai morrer. Então a gente vai ver lá, né, aquela passagem lá de John Hus, quando ele é contra a ideia da igreja, quando ele é contra a ideia da transubstanciação, ele é colocado, preso durante muito tempo, não tem direito a defesas, as defesas não existiam.
E quantos foram pena de morte? Quantos, como ele, foram mortos sem um julgamento, sem uma defesa honesta, até hoje, desde que o mundo é mundo. Então, vamos percebendo, mas pelo menos nessa época da vingança pública, que era feita pelo rei, já existia um elemento, que é o Estado. Existia um soberano, já existia uma terceira pessoa. Não é mais uma vingança individual. Então começa-se a perceber que a pena de morte é o que, na realidade? É uma punição. Como qual? Como a prisão, como a fogueira, como enforcamento, como a guilhotina. É uma punição. Você pode escolher. Na hora da sentença, dependendo da sua legislação, você escolhe o tipo de punição que aquela criatura vai se resolver. De acordo com a legislação que permite. A gente tem que entender isso. Então, quando o Estado toma a si o poder de julgar pelos poderes, pelo contrato social, o que ele fala com a criatura? Ó, acabou a vingança privada. Vocês não têm direito mais de fazer vingança com as próprias mãos. Porque, venha, uma pessoa entra lá na casa de alguém e machuca, faz mal ou mata a filha daquela criatura. Por que é o Estado que vai resolver e não o pai? Porque o pai naquela hora vai querer fazer o quê se ele não for uma pessoa muito equilibrada? Ele vai acabar com a vida daquele camarada. Que não vai resolver. Aí eu pergunto, quando ele acaba com a vida do camarada, ele fez justiça ou vingança? Vingança. Aí a gente retorna lá para trás. Vingança. Então a gente tem que entender muito o que a gente está querendo. Então quando o camarada fez um mal, né, fez uma ofensa, que a gente fala, ó, eu quero justiça, eu não quero nada além do que justiça. Justiça! É aquela maneira. Que ele sofra muito. Já saiu da justiça. Então, num determinado momento, na vingança privada, o que interessava ali era a vingança, era o meu interesse. Era o ofendido. Foi eu que fui ofendido. O artista principal aqui sou eu, o sujeito principal da ação. Quando se tem o Estado e entra-se a justiça organizando essa punição, o que termina? A vingança. Vamos colocar a justiça. Olha só, quando chega nesse momento, o Estado não tem que saber mais se eu estou sofrendo, se eu estou desesperado, se eu chorei. Isso é problema. Ele não estava preocupado comigo só. Ele está preocupado com aquele indivíduo. O foco agora é o ofensor. Porque ele pode vir a prejudicar o restante da sociedade. Então ele está vendo um bem coletivo. Então vamos aplicar uma punição para que ele aprenda. Por isso que eu falei, nós temos inúmeros tipos de punição. Nós no Brasil, né, com exceção de casos de guerra, nós não temos a pena de morte. Já tivemos. Terminou quando, né, na época do Império, foi combinada uma pena de morte e se descobriu que teve um engano. Porque é um tipo de pena que não dá para depois falar assim, pô, errou. Não dá mais. Não tem mais ressarcimento. Então tem muitos enganos. Muitos enganos. E quem é que é preso, na maioria das vezes, sem bom advogado? Não é gente rica, é. Porque o pessoal fala, é uma questão de direito. Não, não é uma questão de direito. É uma questão, você pode ter direito líquido e certo e não ter um bom advogado. E você pode ter um direito nem tão líquido, nem tão certo e ter um bom advogado. Então a gente tem que ver na vida que sociedade nós estamos inseridos. Para não sermos iludidos. Por quem que vai ser essa lei? Então a gente tem que começar a ter calma. A gente tem que começar a ter calma, porque se a gente achar certo, cada um fazer a justiça, daqui a pouco vamos, como já ocorreu, de ter calúnias de pessoas na internet sendo denunciadas por crimes que não cometeram e foram linchadas. Depois não adianta falar, foi sem querer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente quando está em grupo,
o comportamento coletivo, às vezes a gente não sabe raciocinar individualmente. A gente acaba raciocinando coletivamente, meio, né? Meio manada. Manada não faz curva. Vai reto. E a gente, quando está sozinho, a gente pensa, a gente dá uma curva, dá uma reflexão melhor. Então, o que a gente está querendo? Então, a pena de morte nos Estados Unidos já está mais do que provado que nada adiantou. Não coibiu. 80% retornam. Os que não são os presos retornam. E os estados, porque lá é diferente do Brasil, cada estado tem a sua legislação, tem lá o seu órgão julgador diferente, não coíbe, continuam. Por quê? Porque a criatura, no momento do impulso, ela não se dá conta disso. Então não resolve. E o Brasil? Às vezes as pessoas falam assim, e o Brasil não tem que aumentar a pena? Olha só, o Brasil é o terceiro país que mais prende. Primeiro, Estados Unidos e China, que tem pena de morte. Terceiro é o Brasil. O Brasil é o país que mais prende. É o terceiro. Prende mal. E diga-se, prende muito e prende mal. O que nós estamos vendo aí? Qual é o objetivo da punição? Ele tem que raciocinar assim. Qual é o objetivo que o Estado está querendo com aquela punição? Se não é pena de morte, é prisão. Qual é o objetivo da prisão? É isolar aquela criatura que não tem condições de viver em sociedade. É o isolamento, é neutralizá-la. Então você vai dar uma pena de reclusão. Você vai apartar que nem você tem um doente que tem uma doença infecto-contagiosa, senão ele passa para todo mundo. Você pega ele e joga lá no local adequado para se tratar. Ele não pode ficar em contato enquanto ele não for curado. Então, o objetivo do Estado, quando ele toma a si a justiça, é cuidar desse delinquente que, de alguma maneira, está contrariando uma regra que foi normatizada, isoladamente, sendo neutralizado, para que ele aprenda o quê? O que é certo. Mas só que ele cai numa escola de quê? Ele cai numa escola que vai ensinar o que existe de pior. Ele vai sair, se ele entrou lá no crime só com primário, ele sai de lá doutorado. Então, aquilo é uma fábrica de fazer mau elemento. Quando o objetivo não é esse. Nós temos que entender isso. Os nossos impostos não são para isso. É para o tratamento. Porque da mesma maneira que uma pessoa tem uma moléstia física ou uma moléstia na área da psiquiatria, da mesma forma o preso é um doente da alma. A gente tem que começar a ver como um enfermo. E a gente tem essa dificuldade. Ah, mas não dá certo tratar bem. Bem, eu assisti uma reportagem outro dia sobre a Noruega, país de primeiro mundo, lógico. Mas já que é para a gente comparar com os Estados Unidos, que todo mundo fala, vamos comparar com a Noruega. Por que não? É dinheiro com dinheiro. O que um faz com o teu dinheiro, o que o outro faz? Então, a imprensa da Noruega tem uma ilha, o camarada foi visitar os presos, cada um tem uma casa, eles nadam, jogam, tem biblioteca, os guardas ficam batendo papo, 4 guardas passando nessa prisão especial, 115 presos só. São presos até mais comportados. Eles trabalham com faca, vão para a cozinha. Aí o jornalista perguntou assim, cadê a punição? Qual é a punição? Neutralizar, isolar, tirar do meio da sociedade. Eles estão lá isolados. Então, sofrer, levar pancada de polícia, ficar sem comer, mal, isso aí não tá previsto na punição, não. Isso é vingança nossa. Depois ele falou assim, bem, isso aqui é uma prisão especial. Eu quero conhecer na Noruega uma prisão de segurança máxima. Então ele foi lá conhecer aquela que entra todo mundo. Cada um com o seu quarto, que não tem cela, com a chave, televisão, biblioteca. Aí faz curso de arte, curso aliás, de pintura, tem estúdio de música, filosofia, coisa que nós não temos. O preso tem. Eles cantam,
Eles se ressocializam. A gente olha, aí o rapaz de novo, cadê a punição? Mas eles estão aqui. Eles não podem ver a família nem os amigos. A punição é essa. Aí quando a gente vê lá na televisão, pô, o camarada tem ventilador na cela dele. Ah, esse ventilador, ó, tinha que cortar o ventilador dele. Não, a gente tinha que pedir para todos terem. Não é para tirar dele, não. Ah, a outra se aproveitou lá de um direito e foi para casa com um filho pequeno. Tem que tirar. Não, tem que dar direito para as outras. Aí está entrando na casa da vingança. Quero mais que o cara fique na casa. Não basta ele ficar isolado. Ele tem que sofrer. Ele tem que ter uma alimentação. Para que alimentação? Com o meu dinheiro? Com o meu dinheiro ele vai lá para comer, beber e dormir? É isso que a gente fala. E o nosso dinheiro vai da mesma maneira? Ou vai para um bolso ou vai para o outro? Qual era o papel? Qual é o papel de deixar ele ali? Ressocializar. E não acontece. Poderíamos ter escolhido outra pena, outro tipo de punição. Trabalho. Setores agrícolas. O Estado tem condições de prover isso? Não. Também é uma punição. Ou então, né? É melhor a mão escrava que tem hoje em dia, né? Mais moderna, de preço. Sai baratinho os produtos. Você tem que começar a perceber que tem um processo. Então, quando a gente começa nesse clamor, que ele não é justo ter regalia, gente, a punição é privação de liberdade. Em nenhum momento entrou tortura. A dignidade humana é acima de tudo. Quando perguntaram ao preso na Noruega se ele se sentia, né, como é que ele se sentia com os guardas, se ele não tinha uma marca, uma mancha, falou, não, aqui não é assim não. Eles estão aqui por causa da gente. Esse trabalho deles é por causa da gente. Eles vêm trabalhar por causa da gente. O tempo todo eles assim, por causa da gente. Para cuidar da gente. Realmente. O Estado paga a pessoa para cuidar do preso. Não para bater no preso, não para humilhar o preso. Agora, é um outro país, é um outro processo educacional? Sim. Mas se um tem, significa que é possível. E quando passa um, vai passar boiada. É uma questão de se querer. Um pai teve um filho morto na Noruega, com 17 anos. E o jornalista perguntou, se eu não gostaria de matá-lo, ele, não. Mas não vai ter pena de morte, a prisão lá no máximo 21 anos de prisão. Mas você não gostaria, não sei o que, ele, não. Mas por que o senhor não mataria? Ele falou assim, porque eu não desceria ao nível que ele chegou de pensar que eu posso tirar a vida do outro. Porque eu não posso. Porque eu sei que eu não posso. Então, a gente começa a pensar que existe uma diferença. O que o outro pensa e o que eu penso. Apesar de estarmos juntos, cada espírito vai ter o seu senso de maturidade. Então, primeiramente, vamos nos cuidar muito para que não viremos os famosos vingadores de plantão e não confundir quando a gente fala assim, eu quero justiça. Já viu que a gente, quando está vendo filme de bandido e mocinho, mas que morra! Vou dar um filme. Mas é aquele sentimento ali de perseguição que a gente ainda tem. É lá de trás. É lá de trás. Então é quando a gente começa a pensar, olha só, quanto tempo de civilização para eu entender que eu não posso mais fazer justiça pelas próprias mãos. Para eu entender que está na lei divina. Não matar. Não matar. Está no mandamento divino. Bem, vamos ver dentro as nossas razões contra a pena de morte como espíritas. Fizemos pela parte histórica, vamos pela parte espírita. Primeiramente, o espírita, a doutrina espírita, nos fala sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, individualidade do ser. Ué, se é imortal, o corpo perece,
Quando você tira o corpo, está matando quem? Um corpo. O espírito não é morto. E quem é que tem as emoções, os sentimentos? É o corpo ou o espírito? É o espírito. Portanto, não se elimina aquele sentimento. Tu te começa a lembrar que nós, né, somos espíritos que nos encontramos em diferentes graus de conhecimento intelectual e moral. Somos diferentes. Tem uma escala evolutiva. São várias reencarnações. Então, nessa encarnação, aquilo que eu não aprendi, eu vou ter outra oportunidade. Como todos. Como todos. Quem de nós, sinceramente, pode falar que nunca errou? Que não se arrepende de nada? Difícil, né? Só se tiver problema de memória. Se tiver com a memória boa, a gente vai saber que se arrepende sim. Tem coisa que a gente faria diferente. Hoje, pensando bem, hoje, né? Dessa forma nova que eu tenho, eu já não faria daquela maneira, eu já não faria daquela. Então a gente já começa a ver que tinham outros caminhos que não a violência. Então, e é bonito mudar. Significa que está servindo para alguma coisa. Porque a criatura que não modifica as suas estruturas mentais, as suas emoções, ou não chora diante de um processo de reflexão consigo mesmo, né? Por se olhar e ainda falar, eu não tenho isso dentro de mim, a gente chora. Por não ser aquilo que gostaria de ser, que é uma grande dor. É porque não está adiantando nada. Porque quando a gente começa a estudar, é que vem as dúvidas. É que começam os questionamentos. Então, olha só. Quando Jesus falou, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá, o que ele está querendo dizer? Que todos nós, pela misericórdia divina, seremos resgatados. Através de novas oportunidades. Qual o objetivo da reencarnação? A gente sempre tem que pensar isso. Qual o objetivo da reencarnação? A reencarnação, eu chego numa reencarnação trazendo, eu sou herdeira de mim mesmo, com toda a bagagem das minhas experiências anteriores, intelectuais e morais. Tantas as minhas habilidades como as minhas dificuldades. Eu trago para essa vida. Graças a Deus tem o esquecimento, né? Que é muito importante, senão a gente não suportaria. E a partir daí é dada uma nova chance, foi aquela hora. Eu faria diferente. Então a reencarnação é a oportunidade de se fazer diferente. Então, quando a gente fala pena de morte, vamos matar, é tirar da criatura a oportunidade de recomeçar no dia seguinte a pensar sobre a própria vida. Porque para recomeçar eu não preciso reencarnar. Chico Xavier já nos disse, a gente não pode voltar para refazer o que a gente fez. Mas todo dia é uma possibilidade de recomeçarmos uma nova história. Então, nós não sabemos se aquela criatura, ao ficar detido, ele vai o quê? Vai pensar. Ele vai refletir. Por mais rebeldes que seja, em algum momento. E se não for nessa encarnação? Não importa. É um direito que ele tem, o tempo que ele quer necessitar de rebeldia. Porque Deus até não agride ninguém. A lei é que nos cobra. Mas Deus não agride ninguém. Então é o momento certo para cada um se equilibrar com a lei. Então são as oportunidades que nós temos de estar aqui. Nós sabemos realmente quem nós fomos? Será que se nós pegássemos aí o nossa... Eu devo ter folha corrida. A gente ia falar mal de algum preso? Como é que é a nossa vida hoje? Se é o resultado do anterior. Pô, então, se você tem esse problema de saúde, minha filha, não deve ter sido uma boa coisa, né, não? Eu mesmo falo para mim, não está se enganando. Então, ó, graças a Deus está tendo força para entender
E saber que não tem nada, cada um segundo as suas obras. São as causas anteriores das minhas aflições. Tem umas que eu faço hoje mesmo, para me afligir hoje mesmo, sou responsável pelo dia de hoje. E outras que eu falo assim, pô, eu não sei porque eu sofro disso. Está lá atrás. Então chega o momento adequado de eu me quitar com a lei. Então a gente começa a compreender que, de uma certa maneira, a lei, né, ela existe, ela se encontra ali. Quando perguntam para Chico Xavier, quem é um criminoso? Ele fala lá do Emmanuel, criminosos somos todos nós. Né, quando descobertos, qual de nós não está em curso numa lei divina? Todos nós. Todos nós somos criminosos. Em algum momento da nossa vida nós cometemos infrações. Então a lei divina, algumas dessas infrações vão passar aí despercebidas nessa vida. Ninguém nunca vai descobrir o que eu fiz. Né? Quando eu era pequenininha, lá no depósito de bala, pegava umas balinhas a mais. Ele via. Não, era um comportamento errado. Era um comportamento desviante já ali. Ó. Então, às vezes, a gente vê uma criança fazendo alguma coisa, a gente tem que chamar atenção. Isso é um comportamento desviante. Isso é muito importante. Então, quando a gente começa a lembrar que quais seriam as nossas alternativas, eu trouxe aqui. No livro dos Espíritos, na questão 997, Kardec nos diz que não se pode perder de vista que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma subitamente. Se a sua vida foi reprovável, é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna perfeito imediatamente. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas opiniões falsas, nos seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão ou pelo sofrimento. Ou seja, matar o criminoso não vai resolver, enquanto ele não for o quê? Esclarecido. É bruto. Às vezes é um ser bruto ainda, que não parou nem para pensar nada. Ele nem compreende, a vida para ele é banal. Então a gente começa a lembrar que é preciso passar pelo processo de esclarecimento. Às vezes a gente, quando também fala em pena de morte, em terminar com um delinquente, a gente está resolvendo um problema paliativo, né? Porque a gente não vai na origem. Qual é a origem dessa violência? Qual a origem da violência? É só a gente sair aí fora e olhar, não é? Se os nossos filhos, netos, sobrinhos, que não faltam indispensável, tem dia que faz aquelas rebeldias, não tem? Ainda mais aborrecente. Esse tênis eu não quero, não sei o quê. Eu quero não sei o quê, eu vou fugir de casa. Vocês já imaginaram uma criança sem uma estrutura familiar, abandonado, na miséria, na rua, no frio, na fome? Nós temos condições de exigir um comportamento ético? Isso não é explicação para nada, eu bem sei. Porque quando o espírito ele é decidido, ele vence o meio. Nós sabemos, primeiramente, que o meio não cria, o meio não é criador. Mas o meio é influenciador, sim. Tanto positivo como negativamente. Então nós sabemos que o que o espírito traz é a imperfeição dele. O que ele traz ainda com esses maus vícios que ele traz na própria alma é a imperfeição dele como espírito. Mas não podemos negar que o ambiente socioeconômico vai fazer uma diferença. O carinho, o estudo. Então é um estudo de filosofia e de sociologia que tem que ser feito. E de educação.
E Kardec, desde aquela época, né? Ele deixou na questão 685, na nota dele, sobre trabalho, no finalzinho ele fala assim, que não adianta também botar só o homem para trabalhar, né? A gente sabe que necessita do trabalho. Ele fala assim, há um elemento que quase não se faz pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria. É a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Tampouco a educação moral através dos livros. Mas aqui consiste na arte de formar os caráteres, e aqui incute hábito, pois a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Quando se considera a massa de indivíduos lançado todos os dias na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos seus próprios instintos, devemos nos espantar com as consequências desastrosas que daí resultam? Não, né? Então, quando a gente começa a pensar, educação moral. A gente lembra o quanto é difícil educar. Concordar com o filho é fácil. Tem filho que cansa de... Ah, tá, vai. O difícil é educar. É incutir bom hábito daquele espírito que chegou naquela casa. Às vezes é um espírito que não tem nem hábito de higiene. Sabe nem tomar banho. Você ensina e demora. Parece que não aprende. Cada espírito está vindo com a sua necessidade, com a sua dificuldade. O que aquele espírito chegou no meu lado? O que ele está pedindo? Então a gente começa a lembrar da educação. E nessa folhinha de hoje mesmo, do Emmanuel, está escrito: apartai o criminoso do crime, como aprendeste a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Então é a educação que eu tenho que aprender a levar. A educação moral. É o bom hábito. Vocês lembram que antigamente, né, as pessoas andavam pela rua, pelo carro, andavam de carro, tomavam refrigerante, jogavam copo, a lata, não é? Pelo vidro do ônibus. Hoje, as pessoas já olham você assim. Todo mundo já melhorou nisso aí. Às vezes a gente tem o hábito, né? Que nem eu, de falar muito alto, de rir, de gesticular, blá, 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 blá. Às vezes você vai para um grupo que nem eu fui, as pessoas falam baixinho, quase não se mexem, e começam a olhar para você. Você tem que aprender a diminuir o tom de voz. As pessoas pensam que você está brigando com elas. E falando, não estou brigando não, minha voz é assim mesmo. Deseducado, você é deseducado. Tem que aprender. Dependendo do grupo, tem determinadas culturas. Então o ser humano é adaptável. Então se uma pessoa recebe educação, aula de arte, filosofia, pode fazer esporte, história, geografia, né? Aprende a ler bons livros, a viajar. Você acha que ela não vai mudar? Por quê? Ninguém que conhece alguma coisa melhor continua fazendo aquilo que já considera ruim. Quando a gente descobre uma coisa melhor, a gente vai fazer a coisa melhor. É sempre assim. Nós temos o instinto do progresso, nós queremos progredir, nós queremos crescer. Olha só no livro, está assim, olha. Deus permite que se reúnam no mesmo planeta em observação à lei de cooperação que rege os seres, dando a uns a necessidade de bons exemplos e de amparo para se regenerarem, e a outros a oportunidade de colaborar na recuperação e resgate dos equivocados, oportunidades que, por sua vez, irá auxiliar os mais adiantados a se resgatarem dos crimes que praticaram no passado, próximo ou remoto, contra indivíduos e a humanidade. Então, é quando a gente começa a perceber que não adianta só eu me educar, só eu educar o meu filho, ou o meu sobrinho, ou o meu neto. É quando a gente se propõe a utilizar aquilo que a gente aprendeu para ser um agente multiplicador. Porque quando nós somos multiplicadores do processo de ensinamento, o que eu estou fazendo com o outro?
Eu estou resgatando de alguma maneira os meus erros. Porque eu já sei como é errar. Por isso que eu sei ensinar erro. Sabe por que eu sei dizer que aquilo está errado? Porque eu já errei. Então eu sei dizer que está errado. Já passei por aquilo ali, já errei muito. E muita gente já teve muita paciência comigo. Então agora, nada do que anormal do que eu passar pelo processo de fazer com o outro aquilo que fizeram comigo. Você imagina se Jesus tivesse desistido da gente? Por que ele veio à Terra, né? Porque viu luz. Viu possibilidade de crescimento e progresso. Tem hora que a gente olha pra gente, a gente faz umas atitudes que a gente mesmo tem vontade de desistir da gente, não tem? A gente fala, acho que eu não vou ter jeito, não. Eu estudo e não aprendo, olha só o que eu fiz. Não podia mais ter feito isso. Mas nós estamos dentro de um processo, a natureza não dá salto. Se meu mentor espiritual, Jesus não desistiu de mim, eu vou desistir? Não posso. Tem que continuar na luta. E de alguma maneira, quando eu saio para auxiliar o outro, eu aprendo um pouquinho mais. Porque ele mostra um outro ponto de vista que eu não tinha parado para perceber. Então Jesus, né, quando a gente falamos da doutrina espírita, a gente vai lembrar que Jesus nos ensinou que não veio para os sadios, e sim para os doentes. Jesus veio para os doentes. Então, quando a gente começa a falar assim, olha, eu sou cristão sim, mas não me fala para perdoar fulano, isso não vai funcionar. Eu sou mesmo a favor de uma lei mais severa. Isso significa que ainda não está ecoando lá dentro de nós Jesus. Ainda não está. A gente está tomando contato com a ideia do Cristo, mas não internalizou. A gente tem que ter essa consciência, pelo menos. Não precisa contar para ninguém, não. Pelo menos você fala assim, o que eu estou sentindo? Que sentimento é esse que eu tenho? Eu gosto de me vingar. Eu sou uma criatura vingativa. Eu adoro esperar o momento oportuno para dar aquela resposta, aquele troco. Eu guardo aquilo esperando o momento. Né? Porque quer come mais frio, tem um negócio desse. Prato, sabe? Hã? A bola, não, e come um prato que se prova frio, né? Isso mesmo, viu? Vocês sabem. Então nós começamos a perceber o que está lá dentro, para a gente não ser aquela criatura de fronte, né? A cabeça aqui dentro. Eu sou religioso. Não saio lá do centro, ou então não saio lá da igreja, ou então não saio lá... Mas, a pena de morte eu sou a favor. Então, não, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que chegar lá dentro e se olhar. Peraí, eu tenho que ver a causa das situações. Jesus não veio aqui para eliminar o que está imperfeito. E nem nos ensinou em nenhum momento a violência. Ele veio aqui nos ensinar o quê? O perdão. Ele foi condenado à pena de morte. E pediu perdão para todos aqueles que o condenaram. Então, em todos os momentos, ele é mestre, sim, porque ele dá aula de como é que faz. Como é que se faz isso? Então, a gente começa a perceber da grandeza do Cristo que veio nos ensinar a nos olhar e a entender que se o nosso coração tem essa dificuldade para perdoar, a gente primeiro perdoa em nome de Jesus. Então, olha, eu não sei perdoar em meu nome, não. Ainda está difícil. Mas, pelo que eu estou aprendendo, eu vou perdoar em nome do Cristo. Porque eu quero seguir Jesus. Daqui a um tempo eu já vou perdoar por mim mesmo. Mas pelo menos a gente vai conversando com a gente e vai vendo que dificuldade é essa. Que às vezes a gente está trazendo lá de trás sem entender muito por quê. Mas ele vai ficar impune? É a primeira pergunta que a gente faz. Ele fez isso tudo e vai ficar impune? Eu quero justiça. Mais uma vez, eu quero vingança. Porque quando você entrega, vai ser feita a justiça. E mesmo se ninguém descubra a justiça dos homens, nós temos que entender que pelo código, né? Código Penal da Vida Futura, está lá no céu e inferno, está escrito. Tudo aquilo que nós infringirmos na lei, que ocasionarmos o mal,
nós teremos uma consequência. Tudo que nós fizermos tem consequência, ou positiva ou negativa, dependendo do que a gente fez. Não vai ficar nada sem consequência. É a lei de ação e reação. Então, por isso que Chico Xavier falou, aquele que matou, que roubou, que lesou, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olha a beleza dele, porque ele diz assim, que ele tenha força suficiente na hora da reparação da lei, porque a lei vai cobrar. Por isso que às vezes a gente vê umas reencarnações que a gente fala assim, pô, mas não entendo como é que fulano nasceu assim, nasceu assado, e nem temos que saber mesmo. Porque ele vai ter que se reencontrar com a lei. Então que Deus dê força para ele, porque deu força, ele buscou a força dentro dele para usar o instinto. Então que ele busque força para se reparar com a lei. E o que nós podemos fazer? Servir, ajudar. Ajudar essas pessoas. Ou através da prece, convidando elas o que? Ao arrependimento. Porque o arrependimento é o primeiro momento que a gente chama que vai ter um impacto para haver uma rachadura, uma fissura dentro do processo de enclausuramento daquela criatura. Então é o arrependimento. É o primeiro movimento que tem que ter, tem que abrir. Tem que deixar escoar. Quando ela está fechada dizendo que ela não se arrepende, ela está ali paralisada. Na hora que ela entra no processo de arrependimento, ela vai começar a drenar. Então a gente vai ver aquela história lindíssima, né, no céu e inferno, daquele espírito Latour. Se comprometendo com Deus, né? Foi um espírito que recebeu pena de morte, fez várias atrocidades, mas se comprometendo a retornar e ajudar outros irmãos para não cair no erro que ele caiu. Então é o momento do arrependimento. Que arrependimento? Ele falava o tempo todo, que arrependimento? Que vontade de retornar para reparar. Ele vai ter que esperar um momento adequado. Nós temos nesse livro aqui, da Dona Idalinda de Aguiar Matos, Detalhes de Vida, que é uma experiência dessa senhora dentro dos presídios. Né? É um livro muito bonito que ela relata uma série de situações vivenciadas nos presídios lá de Santa Catarina e principalmente aqui do Rio de Janeiro. Aqui ela é do grupo do Ameline Boudet, que deu a ideia, o início desse grupo, e nós aqui do Leon Denis, eu trabalhei junto a esse grupo uns bons anos, dentro também do presídio, dentro do Bangu, dentro da penitenciária. E lá, de perto, no trabalho diário, é o momento que nós mais aprendemos o valor da educação moral, da educação espírita. É quando você fala para o preso que não tem morte, que ele é imortal, que ele é um espírito imortal. Quantos acreditam ali que eu vou para o inferno? Porque receberam essa educação do tal do inferno, e se está perdido por 10, perdido por 20, não estão nem mais aí, já estou mal mesmo, já vou para o inferno, então eu vou levar mais outros comigo. Então quando você fala, meu filho, não tem inferno, você vai ter que voltar para reparar. Para essa tua conta agora e começa. Quando você fala para o detento que ele tem uma vida, uma eternidade pela frente, a visão dele já muda. Porque ninguém que você diga, olha, você não tem mais oportunidade, é só essa aqui, vai ter vontade de mudar. Olha, e como visitante, né, a gente sabe já dizer, é muito triste. Então ninguém está no bem bom, como as pessoas falam. Não tem como ter bem bom num cubículo. É só a gente fazer a experiência, ficar trancado em casa, às vezes por problema de doença, uns 2 meses, para a gente ver o que é o desespero. De ficar em casa, com tudo. Nós somos ser que precisamos da sociedade, do outro. Então, dentro com os presos, a gente aprende muito. A gente aprende que existe equívocos, sim. Que muitos mudam. Que muitos saíram dali e não mais retornaram. Mas cadê a sociedade? Quando eles acabam de cumprir a punição, o que foi colocado terminou. Mas não terminou. Eles vão carregar uma pecha. Né?
são estigmatizados. As pessoas não querem confiar. E a gente não sabe quem está do nosso lado. E a gente às vezes namora, não sabe com quem. Mas está estigmatizado para arranjar um emprego. Então a gente tem que rever esses nossos conceitos, porque eles têm mães e nós temos filhos. E o sofrimento de uma mãe é muito grande. Então, de um pai, de uma mãe, de uma avó. Então pensemos sim, que nós temos que vencer a violência através de uma educação. Investir em educação, não em fábrica de delinquentes. É isso que a gente tem que começar a buscar. Aonde a gente prefere, né, como país, investir? Abandonemos a vingança. Para encerrarmos, vamos lembrar de Jesus, junto à mulher adúltera, que ele soube muito bem separar o erro da pessoa. Então, o que ele disse, né? Aquele que tiver sem erro, que lhe atire a primeira pedra. Quem vai tirar a primeira pedra? Em sã consciência. Naquele momento ele nos chama num processo de introspecção. Olha para dentro de você. Você pode tirar a primeira pedra? Então foram saindo os mais velhos, até que foram saindo os mais novos. Por fim ele perguntou para ela, cadê os teus acusadores? Se foram. Ele, o que ele diz? Eu também não te condenarei. Quer dizer, Jesus não condenou. Mas disse, vai e não peques mais. Vai e não erres mais. Então ele separou a criatura, a pessoa, a mulher, do equívoco. Ele não foi complacente que aquilo estava certo. Ele sabia que aquilo estava errado. Mas ele separou. E não julgou. Julgue então aquele que tenha, né, a possibilidade. Que possamos então, em nossas orações e nossas preces, lembrarmos desses nossos irmãos, não mais inimigos, do qual nós buscamos vingança. Inimigo a gente busca vingança. Quando a gente começa a olhar o outro como irmão em Deus, a gente já deseja que ele aprenda, que ele se recupere, que ele se restabeleça e retorne ao convívio da sociedade. Que ele tenha mais uma chance, que é muito triste uma segregação. Sabemos que dor nenhuma da perda de um ente querido vai cessar pelo fato de um outro sofrimento. Saibamos olhar que aquele que se foi fechou um ciclo, às vezes fechou um resgate, mas aquele que ofendeu abriu um ciclo que vai ter que se quitar com a lei. Que ele tenha realmente muita força. Que possamos orar pela nossa cidade, pelos nossos jovens, e que quando o clamor da violência buscar os nossos corações com opiniões de mais violência, lembremos, violência gera violência. E nós somos criaturas que já falamos que moramos no país, não é? Do Evangelho. Não é isso que nós falamos? A terra do Evangelho. Não é o Brasil? Então, nós já temos que ter a busca pela paz, pela compreensão e, acima de tudo, pelo perdão. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado.